Alô, torcedor Coxa Branca, começando mais um Fala Coxa podcast, onde você acompanha os bastidores, histórias incríveis sobre o nosso Verdão. Sexta edição. Muito obrigado a você que acompanhou todas até aqui ou está chegando hoje aí. É o Fala Coxa podcast para você. Hoje, um papo que está dominando as redes sociais, os grupos de WhatsApp, as rodas de amigo, na escola, na faculdade, no trabalho, na família, em casa. É o novo escudo do Coritiba. E para falar desse assunto, a gente vai receber aqui o Rodrigo Florenzano, que é o nosso diretor de marketing, e também o Ricardo e o Beto, que são responsáveis aí, dois dos responsáveis nessa grande mudança, dessa novidade no Coritiba, essa proposta. Eu já começo passando a bola para o Rodrigo. E aí, Rodrigo, boa tarde. Tudo bem, tudo bom? Saudações alviverdes, a nossa torcida Coxa Branca. É um prazer enorme estar aqui de novo aqui com esse time, né? Já estou até enjoando deles, né? De tanto que eu estou vendo, mas é um projeto que é muito importante para o clube, é um projeto que a gente vislumbra ser um projeto para modernizar o clube como um todo, né? Não só o escudo e seu pavilhão, mas a gente vai cada vez mais trabalhar e tentar explicar para a torcida Coxa Branca aí como que qual foi a nossa ideia, quais são os nossos objetivos e o projeto como um todo. É um bate-papo informal, então eu estou aqui com o Beto e com o Ricardo Mercer, são sócios da Candy Shop, né? Um dos sócios, né? Tem mais o Dadu lá, o Akihiro, que é o diretor de criação, e Coxas Brancas, né? Bem importante a gente falar, que fizeram esse projeto para nós, e agora hoje a gente está aqui mais uma vez batendo um papo, explicando como que nós vamos... se alguém, né, as dúvidas, as perguntas que a gente tem pré-selecionadas aqui e como que a gente pode saneá-las e explicar para que numa futura Assembleia Geral de Sócios, o nosso torcedor possa votar, né? Então eu acho que para começar aí vai ser uma coisa muito informal, dinâmica. Podemos começar, acho que falando do briefing, né? Do briefing do Coritiba para a agência Candy. Quanto tempo que foi feito esse briefing, né? Há quanto tempo atrás? É muito importante, torcida Coxa Branca também, eu já vou começar já de cara, que a agência, infelizmente para eles, né, não ganhou nenhum real, né? Esse é um projeto que a agência nos atende, ela tem um fixo mensal que ela já nos atende, já nos atendeu em outros anos e voltou a nos atender ano passado, graças a Deus, porque eu gosto muito do trabalho deles, são muito competentes, mas é um projeto deles, da agência deles como profissionais da área de branding. Então, eles não cobraram nenhum real do Coritiba para fazer isso. Então, isso eu acho que é legal começar falando sobre isso, mas entender o briefing e a gente já começar a explanar sobre o projeto de modernização, né? Esse é o nome certo, né, do nosso escudo e do nosso pavilhão. Legal. Boa noite, já dá para dizer boa noite, boa tarde? Atemporal, né? Boa Depende tarde, boa da hora noite, que o bom pessoal dia. vai assistir, né, cara? Isso aí, então, agradecer aí o convite, né? A gente fica bastante honrado de fazer parte aí desse bate-papo do Fala Coxa, que também é uma criação aí, né, visual da Candy Shop. E antes de, obviamente, começar, eu acho que a gente tem tido muito contato, né, com as reações aí nas redes sociais a respeito dessa proposta de modernização do escudo. A gente vem acompanhando os comentários negativos, os comentários positivos, né, a zoeira toda em volta, as defesas, né, que as pessoas também fazem, né, a respeito aí do trabalho que está sendo proposto. E é importante também dizer para as pessoas, né, para o torcedor, que a Candy Shop é uma agência aí, né, que está entrando aí no seu 10º ano de existência, uma das agências mais premiadas aí do sul do Brasil, com mais de 200 prêmios nacionais e internacionais, em vários setores, na parte de publicidade, design, mídia. Então é uma agência aí full service aí com bastante renome no mercado. Obviamente que o torcedor não tem obrigação, né, de saber, né, essas informações, porque muitas dessas coisas circulam dentro da área, né, não na vida das pessoas, né. E aí, já começando a responder aí a questão do Rodrigo, né, sobre o brief, né, nós todos aqui, sendo coxas brancas aqui, a gente entende o apego, o amor, o cuidado, a paixão que o Coxa Branca sente, né, não só pelo futebol, né, mas
pelas cores, pelos símbolos, né, por tudo que representa o Coritiba. E mesmo que a gente não tivesse recebido briefing nenhum, eu acho que isso é o ponto de partida para qualquer coisa que se crie para o Coritiba, né? Respeitar essa tradição, respeitar essa história, respeitar os torcedores, né? O respeito ao torcedor já está dentro de um processo democrático, né? Não está sendo imposto absolutamente nada para o torcedor, está colocando a diretoria do Coritiba, né, os seus representantes, colocando isso de forma muito ampla para discussão mesmo, cedendo esse espaço aqui para a gente poder debater sobre esses assuntos, tirar as dúvidas do torcedor e explicar um pouco, né, desse processo todo. Essa questão, né, de respeitar os costumes, as tradições, né, a história do Coritiba é o ponto de partida do nosso trabalho. Nada desse trabalho, se vocês observarem, e quem já teve a oportunidade de acessar o PDF, né, que a gente tá disponível, né, no site do Coritiba, né, vocês podem acessar, baixar esse PDF, ter acesso a essas informações que a gente vai discutir hoje aqui. Nada do que está ali está fora da história do Coritiba. Tudo, absolutamente tudo, foi baseado em algum momento, em algum detalhe, né? E a lógica de construção desse escudo respeita, né, esse briefing, como eu acho que poucas vezes a gente tem acompanhado também, até comentários, né, que a gente acaba tendo contato até de outros clubes, parabenizando o Coritiba pela maneira como isso está sendo conduzido e a entrega de qualidade que a gente está se propondo a fazer. Uma coisa clara, né, para deixar para o torcedor é que, assim, pelo estatuto do Coritiba, né, pelo estatuto vigente do Coritiba, era necessário uma aprovação de um escudo e de um pavilhão. São 4 itens, né, que não podem mexer, né, que são os uniformes, 1 e 2, né, e o branco, o hino, o pavilhão, que é a nossa bandeira, e o escudo. Então, essa eleição, essa Assembleia Geral de Sócios, para os sócios adimplentes, ela é para fazer a alteração do estatuto para que se mude o escudo e o pavilhão. Isso eu sei porque eu estou em contato direto, né, com o G5, mesmo que essa alteração fosse somente no Conselho Deliberativo do clube, o G5 ia fazer questão de levar para a Assembleia Geral de Sócios pela importância de que é o escudo, que é um presente na vida de todo torcedor. Eu acho que é a coisa mais presente na vida de todo torcedor de um time de futebol do que o escudo, né? Porque a camisa que veste todo dia, que vai jogar bola, que vai passear e que vai no jogo, às vezes muito mais do que o próprio jogo, que tem férias, que tem jogo fora, que tem dias que não tem jogo. Então é uma coisa muito presente, numa caneca, numa tábua de churrasco. Então, assim, por isso até esse grande calor nessa discussão, né? E deixar também muito claro, né, para todos os torcedores que essa alteração é uma alteração do Conselho Administrativo, uma sugestão foi colocada pelo Conselho Administrativo, que é o presidente e seus vices, para o Conselho Deliberativo. Então, assim, e só o Conselho Deliberativo pode fazer essa alteração desses símbolos. Então, por mais que o Coritiba, porventura, no futuro, venha a ter uma SAF, venha a ter um dono de uma SAF, nem eles podem mexer nisso, somente o Conselho Deliberativo e, consequentemente, a Assembleia Geral de Sócios e seus torcedores. Então, é independente, né, de uma coisa ou de outra, né? Mas eu acho que a gente já pode começar, né, Beto, colocando algumas coisas aqui, já discutindo alguns pontos relevantes do projeto, né? Bora. Deixa eu também dar um alô, né, para a Nação Coxa Branca, saudações alviverdes aí. É um prazer estar aqui de novo, né, falando com a torcida Coxa Branca, explicando, ter essa oportunidade de explicar o projeto, que acho que é super importante para o nosso clube, né, que a gente gosta tanto, né, a gente sabe da importância disso, então é legal a gente estar sempre conversando e abrir super aberto a, né, a dúvidas, né, para conversar mais sobre isso. Aqui a gente começa, né, daí como a gente fala, né, que é um trabalho. Não é um trabalho de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Começou lá atrás mesmo, né, no ano passado, né, quando a gente começou com essa história toda, né, passando muito, né, por esse briefing de manter essa tradição do clube. A gente sabe o quanto, né, como você falou também, né, o quanto representa, né, para a torcida Coxa Branca esse símbolo, né. Por uma marca já em específico, a gente já sempre, né, lá na agência, quando a gente vai fazer um branding, rebranding, uma marca ela já simboliza muita coisa, né.
um clube de futebol mais ainda, né? A gente tá falando de muita emoção envolvida, do dia a dia das pessoas. 113 anos. 113 anos, né? Amor, né? O sentimento é amor. Exatamente. E muito até por causa disso também, de estar no estatuto que não pode mudar isso. Isso já também já traz toda essa tradição, né, que carrega o Coritiba, né? Então a gente não podia sair fazendo e vamos só desenhar, rabiscar aí qualquer coisa, né? Então a gente tem que pensar nessa tradição toda, pensar todo esse histórico que o clube carrega, né? Essa história que cada torcedor tem com o clube, né? E a gente vê esse movimento acontecendo no mundo todo, né? O mundo, a gente vê já há alguns anos já mudanças acontecendo, né? Clubes já pensando nisso, né? Pensando, claro, mantendo essas tradições também, mas pensando no futuro, né? As coisas estão mudando muito, o futebol está mudando muito, a comunicação mudou muito, né? Então a gente tem todas as marcas precisam estar preparadas para essas mudanças e para possíveis atualizações e modernizações, né? Que caibam acontecer e porventura acontecer, né? Aí a gente vê, né? Te cortando, até para colocar na linha do tempo, né? A nossa última alteração de escudo foi em 1990, né? Sim. Então fazem 33 anos que é a nossa última alteração, que foi uma alteração sutil, né? De ajuste de fonte. Sim. E em 1990 a internet o monitor era preto e branco, uma internet a vapor, né? Não tinha rede social. Não tinha redes sociais, a gente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje, por exemplo, de aplicar o escudo, a não ser serigrafado em objetos pequenos, brindes, etc e tal. Então, assim, era um outro mundo, né? Quando a gente teve nossa última alteração. Exatamente. Então, isso é bom contextualizar, né? Colocar na linha do tempo, até para entender também. Muita gente nos pergunta, por que agora? Vou fazer as perguntas que me fazem. Sim. E você já deve ter também, né? Nas nossas apresentações. Por que agora? Por que agora? Ontem eu estava na rádio, até falei, cara, agora porque a direção teve a coragem de colocar esse assunto em pauta. Porque essa alteração, na verdade, ela deveria ter sido proposta já há alguns anos atrás. Então agora, essa direção teve a coragem de colocar na mesa isso, contratar uma empresa, né, ou chamar uma empresa, que na verdade não precisou contratar, mas já estavam com a gente. Sim. E que fez um trabalho que o nosso conselho de administração falou, pô, é isso aí que a gente quer. E também demanda coragem, né? De mexer com essa situação toda, de tanta tradição. E é engraçado, né? Muita gente questiona a gente, né? Tipo, até quem tá em dúvida, né? Você fala, puta, eu tô em dúvida, mas será que agora é a hora, o momento? Sim, é agora. Se não for agora, vai ser quando, né? Ou assim, investe no futebol, investe no zagueiro, Veja, as coisas caminham. Um clube de futebol é uma empresa. Né? Exato. E claro que eu entendo todos os medos, a pessoa tá acostumada, né? Já toda quarta-feira e todo domingo colocar a mesma camisa com o mesmo símbolo. E a mudança é natural, ela vai causar isso, né? Ela vai causar estranhamento, pode causar raiva, pode causar. Toda disruptura. Acho que tem um ponto bastante importante, né? Como o Florenzano alertou aqui, né? Isso passou por crivo de vários torcedores, né? Você tem crivos ali, várias etapas de aprovação que esse projeto foi tendo ao longo do tempo. As pessoas por que durou um ano? Porque não é um processo simples, né? Você tem várias instâncias dentro do clube onde você precisa, né, do apoio, da aprovação dessas pessoas para você poder ir prosseguindo com o projeto, né? E são todos coxas brancas que não precisam provar o seu amor e sua dedicação pelo clube, o respeito que essas pessoas têm pelas tradições, pelas cores do Coritiba, né? Você passa por um grupo, né, a parte toda administrativa, né, que você, né, tem esses debates, tem essas trocas. Você passa por uma reunião de conselhos de conselheiro, né, do Conselho Deliberativo, com um quórum espetacular naquele dia. Aquele espaço estava todo lotado, tinha conselheiro de pé. Então, assim, de torcedores que entendem da história, que respeitam as tradições e que entendem essa proposta como viável para ser levada ao torcedor, para ele poder dar o voto final, o parecer dele, né? Então, as pessoas, mas não respeitaram as tradições. Nossa, gente, isso passou por muito filtro, por muito estudo, por muita surra, para que a gente possa estar apresentando algo, né, para a torcida, muito bem embasado, que mantenha a essência do clube, os elementos todos, né, que representam e que fazem qualquer um reconhecer o Coritiba Brasil afora, estão todos presentes na marca, né? E por que não uma disruptura total, né? Muitas vezes as pessoas questionam, se era para mudar, que mudasse muito. Sim. Né?
Aí né, tem um ponto também que né, em todos os escudos que a gente viu, todas essas mudanças, também nunca foi unanimidade, sempre de todos os clubes gerou polêmica, né? Aposto que todos os grupos de WhatsApp da Juventus, os grupos de WhatsApp da Inter de Milão. Até de empresas mesmo, né? Acho que não existe o rebrand que agrade 100%, seja unânime na primeira. Nunca vai ser unânime isso, né? Então isso é natural, né? Tipo, a gente ia acontecer isso com a torcida do Coxa, a gente já sabia disso, né? E daí a gente se preocupando, né? Respondendo a tua pergunta, pô, se a gente mudar tudo, se a gente apresentasse uma logo completamente nova, surgisse ali do nada um símbolo novo, eu aposto que a gente ia tomar mais porrada, a galera ia questionar ainda mais, falar assim, pô, como assim? E cadê a tradição? Né? Até quem fala assim, pô, mas vocês mudaram, mas vocês não estão respeitando a tradição. Pô, mas tudo que tá, olhando todos esses logos aqui, a gente manteve, né? A gente se preocupou em, cara, tem o círculo, tem lá o CFC, né? A lógica, ela vai se manter a mesma. Talvez o mais questionável fosse por que não pegaram o primeiro escudo e fizessem o rebrand. Mas eu tenho a resposta, também não precisa nem ser você. Porque a gente trabalhou pensando na aplicabilidade da marca. E se a gente colocasse esse escudo, a gente ia cair no mesmo problema que nós temos hoje, que é um problema de aplicabilidade, redução e uma série de outras coisas. E digo mais, Rodrigo, a questão é impressionante, né? Na verdade, como torcedor coxa branca, né? Ao descobrir isso no ano do centenário, né? Esse primeiro escudo, que foi um achado arqueológico quase, né? A torcida do Coritiba teve um rápido apreço por ele, né? Nossa, que coisa linda, que momento, né? Você descobrir ali o primeiro escudo do clube. E que ele é bonito, né? E ele é bonito mesmo, né? Mas o que a gente fala, e as respostas, né? É essa, por que não foi lá resgatar o primeiro escudo, né? Existe uma explicação técnica para isso, né? O primeiro escudo do Coritiba, ele faz parte de uma pequena parte da história do Coritiba, né? E essa lógica desses escudos aqui são as mesmas por muito mais anos do que o primeiro. O primeiro tem quantos anos? Ficou, acho que... De 9 a 16, se não me engano. 16, são 7 anos na vida do torcedor. Então, toda essa construção de identidade dos escudos do Coritiba, ele parte sempre, basicamente, do princípio, né? Daqueles elementos visuais, né? Ele é redondo, ele tem aqueles elementos visuais ali e as letras CFC no centro, né? Não muda, essa lógica não muda muito ao longo do tempo, né? Então a gente está falando de um clube que construiu sua identidade baseado nesses códigos visuais e não naquele primeiro. E a gente vê muitas vezes o próprio torcedor, né? Que eu acho isso maravilhoso, né? Que o torcedor, ele pega lá e fala assim, é para desenhar um novo escudo do Coritiba? Toma o meu aí, fera. E o cara vai lá e desenha porque ele tem toda a liberdade do mundo. Ele não está preso a orientações, a conceitos que ele não precisa prestar satisfação para ninguém. Então é um outro ambiente, né? Você criar de forma livre, descontraída. É mais pela emoção do que pela razão. Muito mais pela emoção, né? Então, assim, tipo, a gente consegue gerar aí um escudo. As pessoas também falam assim da questão mas se é modernização, por que o escudo não é moderno? O conceito de modernização do escudo não se trata de seguir uma tendência estética. O que está acontecendo hoje... Não é moda. Não é moda. Nossa torcida. É exatamente isso. Modernizar esse escudo é tratar da aplicabilidade dele, do fácil reconhecimento dos códigos visuais do Coritiba, né? De manter aí uma tradição de reconhecimento, né? E mais do que isso, né? A gente se preocupou a trazer fundamentos, né? Que nos trazem a significados de pertencimento. Da onde somos, né? Das sementes que a gente plantou ao longo do tempo, né? Talvez a palavra até modernização, às vezes as pessoas confundem, né? Pela analogia da palavra, né? Não é porque vai ficar moderno, e sim ele vai ficar atual. Isso. Talvez fosse até atualização, mas é que a atualização, para mim, é uma coisa muito pequena. Né? Moderno é um escudo que você consegue ter boa visualização nas redes sociais. Moderno é um escudo que você tem facilidade de produção gráfica. Moderno é um escudo, né, que se destaca, né, perante... tudo isso compõe de fácil leitura, né, de fácil aplicação. Tudo isso é o que a gente entende como moderno. Né? Uma marca está conectada aos meios de produção disponíveis. Né? Outra coisa...
a gente... Por que... mas pô, o escudo parece o primeiro escudo lá era só ter feito aquilo, né? Também tem todas essas questões. Por que a gente não seguiu uma tendência de design? Por que a gente não surfou na modinha, né? Numa coisa que, porra, num sombreamento, falam da fonte, porque não tem uma por que a fonte mais moderna e não sei o quê? Nós precisamos ter um escudo que perdure por muitos e muitos anos. E eu não posso, né, tipo, a Quente Shop, o Curitiba, não pode ficar refém de uma tendência ou de um estilo que as pessoas estão achando que... A gente na cultura, por exemplo, americana, né, como você vê os times da NFL, NBA, a velocidade com que eles se atualizam é por uma cultura do próprio americano e entender que tudo é mercado para eles. Consome mais, né? Exatamente, o esporte, tipo, ele tem um viés de consumo muito grande. Ele precisa estar conversando com a nova geração o tempo inteiro, se atualizando o tempo inteiro. E eles não têm esse apego, né, que o brasileiro tem, né? Que eu até brinquei numa apresentação que a gente também fez para os sócios, né? Brincando assim, brasileiro é muito descolado, muito bacana, mas é conservador até o osso em determinadas coisas, né? É muito desenrolado, não sei o que, mas na hora de mudar alguma coisa que ele gosta, ele tem um desconforto muito grande, né? Então, eu acho que é importante o torcedor ter isso em mente, assim, ele é sim um escudo moderno, ele está preparado para durar mais 30 anos, né? Sem dificuldades, sem de perda de identidade. Então, isso a gente conseguiu, eu acho que com muito êxito. Provar. E deixar claro para o torcedor que essa aí é uma modernização e não vai ser a última. Exatamente. Vão ter várias ainda. Futuramente. Porque a gente precisa acompanhar. E Florenzano, digo mais, talvez seja no intervalo cada vez menor. Sim. E a torcida do Curitiba precisa entender que ela precisa estar disposta a aceitar mudanças também com mais facilidade, porque a velocidade da mudança, ainda mais tipo, essa cultura toda, a própria SAF, por exemplo, ela vai trazer essa cultura que futebol, sim, é paixão, é emoção, mas é negócio. Precisa dar lucro, precisa vender, precisa, né, ter produtos licenciados, precisa resultado, convencer as novas gerações a adotar esse time para que essa torcida, esse mercado consumidor não se esgote ao passar dos anos, e talvez isso fique mais curto. Talvez daqui 10 anos a gente está aqui sentado de volta discutindo uma nova remodelização. A gente falou, até brincou nessa tela, né? Você imagina o que foi a reunião do Conselho do Curitiba aqui para mudar para lá? Foi uma guerra que eu acho que não deve ter acabado em morte, pancadaria, né? Eu acho que foi talvez um dos momentos mais críticos da história do clube, porque, como assim? Vai ser redondo? O que são esses gominhos? Vocês estão loucos? E essa fonte aí toda lisa? Cadê o meu entalhado? Pessoal que fez na madeira lá, ó. Na mão, né? Isso é tradição, não é moda. Então, e o Curitiba mostra essa tradição de atualização. Por que hoje, né, que a gente fala de uma geração e de pessoas tão conectadas com internet, com informação, com o Google disponível, tendo contato, né, com todas as mudanças que a gente viu na primeira tela dos clubes acontecendo a todo instante, e a gente é mais resistente do que os nossos antepassados muitas vezes, né? Não, é engraçado e a gente tem orgulho disso, né? Eu tô vendo aqui na mesa um cachecol, eu tenho um bandeirão gigante que a gente traz as mudanças de logo ao longo da nossa história, né? E aqui a gente está colocando mais um capítulozinho, mais uma atualização, né? E até quando que a gente fala muito, né, de identidade e identificação, né? A gente se preocupou ainda, cara, em manter e enaltecer ainda mais, né, essa tradição do clube. E essa mudança, ela é um sinal. A gente está dando Exatamente. Um sinal para o mercado, e para o mercado e para o resto do país de que não é só para dentro que a gente está tentando se modernizar, que a gente está brigando, lutando. Sim. E com muito esforço e com muita dedicação se modernizando. A gente quer dar um sinal para fora também. Exatamente. E nada melhor do que o escudo, do que o pavilhão, para dizer, olha, Brasil, o Curitiba está seguindo um caminho, quer ir para aquele caminho lá, do sucesso, Sim. da modernidade. Se isso vai acontecer, a gente não sabe, porque é uma série de pontos que tem que estar interligados, né? Mas é um sinal.
É um sinal subliminar, nem subliminar, é um sinal direto de que a gente quer se modernizar. E isso faz parte da história do clube, né? A gente está falando de um clube centenário, mas que está sempre criando coisas novas, se atualizando. Né? Eu costumo falar também outra frase. Gestão financeira, gestão do futebol, gestão do RH, gestão de infraestrutura, se a gente também não tem uma gestão da nossa embalagem, vamos dizer assim, né? Não é no tom pejorativo, mas queira ou não queira, é a nossa embalagem, né? É aquilo que as pessoas veem de fora, principalmente quem não está vivendo o dia a dia do clube. Claro, nós torcedores a gente vai acompanhando isso, né? A gente vê até o jogo com das mulheres com a piazada lá, as gurias com a piazada. Pô, isso já foi inovador, o clube está sempre se atualizando, né? Eu falo, a tradição e a inovação que deu certo, né? Não é? O Coritiba então está 113 anos inovando e trazendo novas coisas para o futebol e botando o holofote no Coritiba, né? A gente sempre está pensando no bem do Coritiba, né? Não, então, pode ter certeza absoluta que um clube não sobreviveria 113 anos como é o Coritiba se não tivesse modernização. Exatamente. Exato. Esqueça. E assim, eu acho que a grande surpresa nossa nesse processo, tipo, o Florenzano é testemunha disso, a gente foi aprovando com louvor essa mudança com pessoas com uma média de idade acima de 50 anos. Sim. E Né? Então, a média foi aumentando? E foi cada etapa que a gente passava ia aumentando a idade, né? Até chegar num conselho de onde tem gente de 70, 80 anos. Ex-presidentes, né? Teve no final da reunião do conselho que chegou um senhor para mim, um conselheiro, não me recordo o nome, de 82 anos, e ele foi bem claro para mim. Ele falou: eu vim aqui para rechaçar essa apresentação de vocês. E agora eu venho aqui dar os parabéns para vocês, porque esse realmente é o caminho. A gente precisa se modernizar, a gente precisa olhar para a nova geração, a gente precisa olhar para o futuro e a gente precisa dar sinais para a nova geração de que a gente quer acompanhar a velocidade deles, que, queira ou não queira, é muito maior do que a gente que tem a faixa de 40, 50, 60 anos. Não, eu entendo muito maior. Na Kendi, eu e o Beto conversando lá, né? Fumando cigarro, péssimo exemplo, lá atrás, ali trocando uma ideia. Falando assim, mas o povo às vezes, o jovem às vezes está mais reticente porque acabou de tatuar o escudo do Coritiba no braço. Aí o Beto brincou comigo assim: pô, mas tem uma coisa mais gostosa, faz 2 tatuagens, né? Agora com o escudo novo também. Tem 2 braços para quê? Não, e vieram me falar, inclusive, já falando isso, né? Até uma pessoa que mostrou, inclusive o primeiro, né? Pô, eu tenho aqui tatuado. Eu falei, pô, agora tem uma puta oportunidade de se fazer um novo. Mas vamos passar aqui então. Acho que a gente pode passar rápido, né? Pela simbologia, né? Talvez as pessoas não tenham ainda tomado conhecimento da simbologia, mas enquanto eles estão trocando a tela, até para o torcedor que às vezes não teve tanto contato com todo o nosso material que a gente colocou nas redes, e eu convido a entrar no site lá e procurar. Hoje, no nosso estatuto, o escudo do Coritiba é circular, que representa o globo terrestre, e os desenhos que ficam acima e abaixo, que representariam os hemisférios, né? As calotas polares, com o CFC, Coritiba Futebol Clube, no centro. Isso é o que hoje estatutariamente significa o escudo do Coritiba. E uma das coisas que quando a gente conversa que a gente faz as apresentações, ou a gente vai a algum lugar, o que Coritiba tem a ver com as calotas polares. Praticamente nada, a não ser que a gente esteja num país que está no meio de 2 calotas polares. Ou que a cidade é muito fria, né? Então, e se você fizer uma enquete com os torcedores, a grande maioria não sabe isso. Os torcedores vão achar que são 12 peões, 6 em cima, 6 embaixo, que representam o dia da fundação do clube, ou é uma bola. A gente já ouviu. Daí lendas vão se criando, né? As lendas urbanas vão se criando. Agora, com esse projeto, definitivamente a gente conta uma história com fundamentação. Exatamente. E com vínculo, quem olha pro atual símbolo do Coritiba, se você pega uma pessoa totalmente leiga e mostra para ela, fala assim, o que representa esse símbolo? É quase impossível essa pessoa dizer que esses elementos que estão ali representam hemisférios ou calotas polares, né? E a reclamação, muitas vezes, que a gente vê nas redes sociais é que assim, contaram toda uma historinha, mas aí se tirar tudo isso, ninguém sabe que é um pinheiro, que é um mundo. Então, assim, o torcedor que não se ocupa de entender esse processo, tipo, ele perde uma oportunidade de entender que as coisas que ele gosta continuam lá. O nosso propósito foi dar significados para as coisas.
não explícitos, porque não é esse o objetivo dessa marca. Não é eu desenhar um pinheiro, um mundo com o mapa mundi ali e pinhões tipo escancarados ali. Não é esse o propósito, né? O design não se ocupa necessariamente de mostrar o explícito, senão todo mundo tirava uma foto de um pinheiro e colava no uniforme, né? Isso são maneiras de estruturar todo esse desenho por meio de elementos, né, que têm um significado, né? Então o que a gente está dando para o torcedor do Coritiba são histórias muito legais para ele explicar a origem desse escudo, como ele foi desenhado. Conceito. Eu acho que é muito legal você dizer para uma pessoa que isso representa a araucária, que é uma árvore símbolo do nosso estado, que corre risco de extinção, que tem tudo a ver, né, com a minha identidade verde, né? Tipo, que a gente está preocupado aí em exaltar um símbolo tão importante, né? Que os pinhões significam tipo essas sementes, né, que foram plantadas por gerações dos corações de nós torcedores coxas brancas, né, e que ainda isso vai dar muitos frutos para o futuro, que as nossas raízes estão, né, tipo, no topo do mundo, né, que esses meridianos são desenhados justamente por essas ramificações, essas raízes, né, que estão aqui, que, como a gente colocou no filme, né, que cresceram no solo sagrado do futebol, que nosso pavilhão tem 12 raios. E o hino, né, também, né? Pelo seu nome pelo mundo vai brilhar. Seu nome pelo mundo vai brilhar. Então a gente tentou conectar tudo para que o torcedor curitibano possa sentar do lado de uma criança, do seu filho, e contar uma história apaixonante para ele. E até o próprio nome, Coritiba, Coreia-tuba, terra Exatamente. de muito pinhão, né? E tem até, isso é legal, né? Tipo, de novo, voltando à identidade e identificação, né? A gente pegar, e também voltando para bons exemplos, né? Se tiver oportunidade, joguem no Google ali, logos, escudos do Paris Saint-Germain. Cara, antes eram umas coisas bizarras, e cara, eles conseguiram um pouco, como a gente foi, até o lance de fortalecer também comercialmente isso, né? O PSG daí fez uma logo que daí remete ali a Torre Eiffel, caravando mais ainda o nome do PSG. E daí isso abriu portas para novos parceiros, né, para novos negócios. Né? Então aí a gente também se preocupa com isso, né? Identidade, identificação de como a gente crava mais ainda o nosso. Pô, só a gente tem o nome da nossa cidade no clube. E uma coisa muito importante, mas por que não ficou moderno? Nenhum desses escudos se utiliza de nenhum tipo de tendência visual de design, nenhum deles. Datada, né? Datada. A gente sabe que vai ser datada. Pode ser que hoje não seja, mas a gente sabe que daqui um ano vai ser datada, porque o design tem uma evolução muito o design, rápida. a comunicação, tudo. A preocupação é com a aplicação, a preocupação é com leitura, a preocupação é em manter tradições, né, e não descaracterizar totalmente, né, porque existe sim uma identificação de longo prazo que foi construída e precisa ser mantida. Né? Ontem me perguntaram na rádio que eu fui, mas qual foi o teu briefing? Né? Eu falei, olha, vocês pediram algumas coisas pra gente? Eu falei, olha, eu não pedi absolutamente nada. A partir da hora que você coloca um briefing dentro de uma caixa, nada sai de dentro da caixa. Então eu entreguei o briefing de maneira muito solta, vocês sabem disso, né? O clube entregou de maneira muito solta, a agência ficou lá 9 meses até nos apresentar. Eu só coloquei alguns pontos de atenção que a gente deveria ter. Um que era pessoal meu, do Rodrigo Florenzano, não do diretor de marketing do clube, que o F que nós temos no escudo hoje que é o nosso core business, que é a nossa coluna vertebral, é o nosso principal negócio, é o que leva as pessoas para o estádio, era a menor letra. Não, e até isso a gente deu significado, né, Rodrigo? Pessoa, né? Como torcedor. Não que eles fossem seguir. Se eles tivessem como um parceiro do clube, né? Se eles tivessem me entregue de uma outra maneira, talvez eu até tivesse concordado, mas eu falava assim, isso me incomoda. Mas aí, no estudo tem todo um significado. Não, exato, assim, não era só. Então, entenda assim, nem isso a gente deixou passar. Então, assim, não é só aumentar o F. Ele faz parte até da própria história. Dele ser o que sustenta. Que ele é o objeto que faz o Coritiba crescer. Né? O tronco. É o tronco, né? Então até isso tem um significado. Então não cresceu porque cresceu. Cresceu porque tem um significado. O futebol é a nossa sustentação, né?
o processo criativo é algo muito... alimenta não só a cabeça e a alma. Quando vocês chegaram nesse conceito ali do F dentro do Pinheiro, como é que vocês olharam um pro outro falando, pô, cara, isso aqui é muito legal. Como é que é essa troca ali de vocês quando chegam nesse determinante ali, que é realmente muito curioso, né? Ter essa aplicabilidade, ter essa sacada. Foi muito Parece legal. ser simples, né? É que, cara... Quem olha a obra pronta, né? Sempre acha que é simples. Cara, né? é que esse exemplo em específico, né, do Coritiba, ele é carregado ainda de mais, tem ingredientes a mais por, né, isso tudo que a gente falou, por ser um time de futebol, por carregar de emoção e por também ser o nosso time, né? Então a gente se preocupou muito, a gente discutiu muito. Cara, a gente sentava às vezes numa sala de reunião ali e trocando ideia, nos brainstorms, né, que a gente chama, né? E jogando, cara, o que a gente faz? E tira estrela e puxa estrela e aumenta F, né? Então foram grandes... Muda a forma dos gominhos. Isso, pega o primeiro escudo, tira os gominhos, bota o gominho de volta, né? Então é todo um trabalho é um exercício, né, que você tem de ficar, tipo, olhando aquilo e por exemplo, porque demorou 9 meses, cara. Todo dia que você olhava para aquilo, você, tipo, olhava assim, cara, isso aqui não está fazendo sentido, a gente precisa melhorar isso aqui não tem significado, não tem nada na história que é do Coritiba que possa trazer um significado para isso, então tira isso daí, né, limpa, né, então, quando a gente determinou esses elementos, foi muito mais fácil a gente começar a construir, né, sim, tipo, é o time daqui, Curitiba, muito Pinhão a gente precisa ter como elemento. O pinheiro, tipo, a araucária, ela precisa estar presente. A gente olhou o próprio símbolo do Coritiba, tipo, pô, como é que a gente consegue representar, né, uma araucária sem perder a questão dos meridianos, porque isso é uma tradição. Pô, ao inverter os meridianos, a gente conseguiu fazer uma copa de uma araucária, e quando você jogou ele para baixo, você continuou mantendo o mundo e os desenhos dos seus meridianos, né? Então, assim, a gente só colocou ainda mais simbolismos dentro da marca do Coritiba. E os torcedores... E não abrimos mão dos antigos. Mas aí quando a gente chegou nisso, foi quase como comemorar um gol do Coxa, né, cara? A gente chegou, porra, isso. E os torcedores têm muito assim, não, mas é muito simples. É ótimo que seja simples. Veja, eu sempre faço uma analogia. Quer coisa mais simples que a música Parabéns Pra Você? Que todo mundo sabe cantar e todo mundo reconhece, mas você consegue compor algo tão simples e tão forte quanto Parabéns Pra Você? Não consegue. A simplicidade é sempre mais difícil. A simplicidade é mais difícil. É difícil você chegar na simplicidade. Não, e eu fico imaginando assim, como a gente... vários Parabéns Pra Você. Como a gente vê, vamos por esses designs, né, tipo, livres, né? Tipo, que a gente vê nas redes sociais, né? Tipo, as tentativas ali de criação de escudos, as propostas que aparecem. Você pega, tipo, um escudo que circula muito, que é o primeiro escudo com o círculo em volta escrito Curitiba Futebol Clube. Qual que é o significado disso? Esse aí é o primeiro escudo do Curitiba Futebol Clube com uma bola em volta escrito Curitiba Futebol Clube. Não tem mais nada? Não, é só isso mesmo. Bela história. Entendeu? Então, assim, tipo, eu entendo que tudo pode partir sempre de uma questão de gosto, de estética, né? Mas a gente não pode dizer que não houve um estudo, que não houve um enriquecimento de simbologias dentro da marca do Coritiba, né? Que não foi um trabalho sério. Tipo, isso não dá para ser dito, né? Então a gente acompanha, obviamente que a gente não está lá para rebater o torcedor, né? Acho que a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. E até a gente se coloca, né? Entre lá no meu Twitter, no Twitter do Beto, exponha suas perguntas, a gente vai responder da forma mais educada e técnica possível, para auxiliar, para gerar argumentos também para a torcida que defende a aprovação, que ela tenha mais substância. E para aquele que é um opositor dessa ideia, e que tem todo o direito de ser, até tem uma negativa mais plausível ainda. Exato. Assim. E tem ajustes também técnicos que a gente precisava fazer, né, fora da aplicabilidade. Então a gente até pode falar do tom do verde. Sim. Do Verdão do Paraná. Hoje mesmo eu respondi um rapaz lá no meu Twitter mesmo, né? Eu fiz um post falando sobre isso e ele veio me questionar, mas o verde não é um problema. Falei, tá, pra mim ele acaba sendo um problema a partir do momento quando... Pra mim não era um problema também. Eu quando, né, coxa branca desde sempre, pra mim eu olhava também, eu via que não tinha problema. Mas aí quando a gente fez o estudo, né, aí de conversas, né, nosso diretor de arte bota numa escala cromática lá as cores, ele chega e fala assim, gente, daí ele traz, e se eu falar que o verde do coxa não é verde, ele é mais azul do que verde?
Falei, opa, não, peraí, então a gente tem que arrumar isso, pelo amor de Deus. Então, sim, isso vira um problema, né? Aquela coisa que pra mim antes não era um problema, você olhava o símbolo do coxa, pô, é verde. Pra mim, assim, veja, como gestor da área lá, nunca foi também. Mas a partir da hora que a gente detecta isso, a gente tem que corrigir. Exatamente, você levanta a mão e fala, temos que corrigir. E uma coisa importante também para o torcedor saber, eu que estou lá no dia a dia, hoje o Curitiba tem um manual de marca de uma página. De uma página. A gente nem pode, né? Sendo bem sério, a gente nem pode considerar um manual de marca. Tem que aplicar o símbolo, qual é a estrela, a distância da estrela e acabou. Tem um Pantone ali e acabou. O trabalho que a Candy fez, que às vezes o torcedor nem viu inteiro, porque era muita coisa para se colocar, muito extenso, sim, ele é muito completo em termos de área de segurança, aplicabilidade de cores e áreas de patrocínio, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, o estudo não é só você olhar ali e ver o escudo e ver o pavilhão. Ele é muito mais abrangente, é um trabalho muito complexo e que vai ajudar demais o clube no seu futuro aí, as gestões que vierem, os profissionais que estiverem lá e os nossos fornecedores, para licenciamento, para uma série de outras coisas. Então, isso também é bem importante de salientar. Então, já falamos. E essa tela ela é impactante, né? Quando a gente fala, tá, beleza, então a gente vai ter que puxar mais pro verde, então a gente tem que se preocupar em ser um verde, né? A gente fala o nosso verdão, né? O Curitiba é verde, qual é o verdão. Então então esse verde também tem que representar esse novo momento, né? Essa modernização, e daí a gente carrega ele para Real Goiás. Agora temos um verde forte, né, presente, né? E essa proposta de modernização, ela é uma logo forte, né? Ela é imponente também, e o verde ele também tinha que carregar isso tudo, né? E aí também é legal falar de todas as cores que vêm, né, compor também a paleta, né? Sim. Muito voltando sempre, identidade, identificação. Todas as cores que estão presentes hoje nessa proposta de paleta de cores do Curitiba, ela tem um fundamento histórico, né? Da parte da história mais antiga até a parte da história mais recente do clube, né? A gente tem aí os tons de verde ali, que a gente tem tons e subtons, os tons mais neon, cítricos ali, né? Que tem aí uma menção direta a uma história recente do Curitiba, que é o próprio Green Hell, né? Dele estar presente também nessa paleta, porque já é um patrimônio imaterial do Curitiba, o Green Hell, né? As pessoas reconhecem como algo que a torcida do Curitiba faz. Internacionalmente, né? O cinza, aí nos polêmicos meiões cinzas aí que a gente teve. Não só no meião, né? A gente tem que aplicar a marca. Sim. Tem que ter. Exato, é uma cor de apoio, mas assim, a origem dela parte de algo que está na história do Curitiba. O cinza não caiu do céu. Poderia ser do céu cinza de Curitiba, né? Mas são dos meiões. Os azuis, aqui a gente tem o título. Essa simbologia a gente não pensou. Não. Os azuis aqui que representam, né, o título de fita azul e também a tradição do Curitiba, né, dos uniformes de goleiros, né, ter essa história com a cor azul. E o próprio amarelo aí que traz essa referência ao título brasileiro de 85, que faz agora parte de uma paleta oficial de cores que o Curitiba vai poder usar em materiais institucionais, né, tipo em redes sociais, em uniformes, né, eventos, né, o amarelo faz parte agora dessa paleta oficial do clube. A retirada da estrela não quer dizer que a gente vai retirar a importância do título de 85. Jamais. O título de 85 vai ser sempre lembrado, mas a gente não pode ficar preso a esse título, né? Pelo contrário, tem até torcedor que fala: nossa, chega de falar do passado, vamos parar de comemorar títulos do passado e vamos olhar para o futuro e tentar conquistar os títulos do presente e buscar o futuro. Mas não quer dizer que a gente vai menosprezar, porque é muito importante, é o nosso maior título, claro, e a maior lembrança que nós tivemos na década de 80 para cá. Não teve mais nada maior do que isso. Mas a gente vai ter várias opções de trabalhar e lembrar e usar e aplicar, né? É o que a gente fala muito, né? Honrar o passado sem se limitar a ele, né? O Curitiba, ele é maior do que isso, né? Ele vai buscar novos títulos, né? Olhar pra frente, né? Como a gente tá falando, olhar pra frente. E até engraçado isso da estrela, né? Que a gente fala também de gerações, né? A gente também se preocupa, a gente nessa leva de apresentações e discussões com os torcedores, a gente sempre se preocupou com a estrela. Puta, a gente vai tirar a estrela, estamos mexendo
o pessoal mais velho vai ficar louco, vai querer, né, falar que não, cadê minha estrela? Né, a gente vê que os mais velhos estão aceitando e estão entendendo, né, isso, né, de até a gente olhar para frente, e quem está mais questionando são as crianças, né? Quando eu falei para minha sobrinha, sei lá, vai ter, mas não vai ter mais a estrela, né? Não, mas ela entende. Eu falei, não, mas a estrela vai estar de algum jeito sempre representado nas cores do clube, né? O amarelo agora vai fazer parte dessa paleta, e a paleta de cores é importante para dar, quando a gente fala de manual de marca, que tem uma página, agora a gente vai ter, o Curitiba vai ter um manual de marca que a gente vai poder brincar e explorar isso ao longo de todos os materiais de comunicação, ao longo de qualquer uniforme. Então, o mundo modernizou, né? Hoje você ganha um título de relevância isso, nacional e internacional, você tem um patch que você carrega durante aquele ano todo enquanto você é campeão da Copa do Brasil, brasileiro, Libertadores, Sul-Americana. É um orgulho, né? É provisório, é provisório, mas durante um ano é teu, né? Ele significa aquilo ali, né? Significa que você é campeão. E o título de 85 ele pode ser representado de diversas maneiras. Até, né? até na que a gente teve, né, 2 encontros, vão ter mais reuniões com sócios e tudo mais que a gente vai promover, mas a gente já teve 2 encontros, né, onde a gente apresenta o projeto. E até nessas reuniões eu brinquei com as pessoas, né? Falei assim, pra você ter uma ideia, lá em 1900 em preto e branco, as pessoas tinham uma visão tão moderna das coisas, né? Tipo, o Curitiba foi campeão, foi fita azul, e o Curitiba não virou azul, nem ganhou uma estrela azul. Porque quem ganhou aquele título pensou assim, o Curitiba vai conquistar muito mais do que isso. Exato. Quando o Curitiba foi campeão do Torneio do Povo, não que teve era um campeonato brasileiro mais importante do país naquele momento, não houve nenhuma menção no uniforme, nada, porque as pessoas naquela pensaram, o Curitiba vai ser maior do que isso. Eu não posso cravar isso no meu escudo. Em 85 a gente colocou isso, né, como uma alusão, né, comemorativa a isso, e nunca mais tirou, né? E o Curitiba não vai ser maior que isso? Na minha visão, vai. Né? Então, o título brasileiro ele é mais uma grande conquista do Curitiba ao longo da sua história, de muitas que o Curitiba vai ainda conquistar. E aqui tem sugestões de aplicabilidade para comemorar o título de 85, são maravilhosas. Essa aqui é a minha preferida, né? A Taça das Bolinhas, com 1985. Essa taça é linda, né? E ficou graficamente muito bacana esse 1985 também atrás. Então, assim, o céu é o limite. Sim. O céu é o limite. E como a gente precisava também pensar em aplicabilidade, a estrela, queira ou não queira, ela prejudica, porque como ela faz parte do escudo, toda vez que você vai reduzir o escudo, aí a estrela tem que vir junto, a gente acaba ficando menor, com menos destaque. Se o torcedor com coxa branca for no Couto Pereira e ver lá no placar o escudo do Curitiba, um escudo de um outro clube que não tenha, por exemplo, o Botafogo, apesar de estar na mesma área de aplicação, o escudo do Curitiba vai parecer menor que, por exemplo, do Botafogo, justamente pela estrela obrigar a gente a reduzir proporcionalmente e ficar menor. Então ali o nosso escudo mesmo, sem ser estrela, acaba ficando menor do que às vezes um time... lá teve o Curitiba e Azures lá, nosso escudo parecia que era menor que o do Azures, entendeu? Não, e assim, nada contra o Azures, e quando é para ficar na mesma proporção da proposta, a estrela precisa ser retirada para ganhar. Isso. E aí a gente tem a própria questão do verde, né, que aqui é um verde que dá menos contraste, lá é um verde que dá mais contraste. Na redução, se alguém, né, for capaz, por exemplo, de abrir o GE agora, entrar dentro dessa aba e conseguir ler Curitiba Futebol Clube Paraná em volta, cara, o cara tem que ganhar um prêmio. É emaranhado de letras. É um emaranhado de letras que você não consegue reconhecer. E por que a gente diminuiu o número ali, no caso ali dos gominhos, né? Para que a gente pudesse aumentar o intervalo entre eles e nas reduções a gente conseguisse ainda ter definição. Não ser uma mancha. Não ser uma mancha branca como está ali. Como tem muito gominho e o espaço é muito fino entre eles, quando você reduz, ele vai juntando isso até se tornar quase um elemento único. Né? E você perde a definição do objeto. Sim. Então você prejudica o reconhecimento do símbolo. E uma coisa importante é que tem muitos lugares que já aplicam a nossa marca de maneira errada. Justamente por causa do problema de aplicabilidade dela. Se você pegar no Globo Esporte, quando aparece lá na televisão, mesmo no exemplo, aqui no GE, eles já aplicam sem estrela. Não deveriam. A gente deveria chegar para eles e falar, olha, amigos do GE,
vocês têm que aplicar a nossa marca com a estrela. Daí, meu amigo, daí seria menor ainda. Exatamente. Isso eu também falar também para as pessoas que falam, pô, e a estrela, né? Eu falei, cara, mas eu não aposto que vocês ligam lá no Globo Esporte todo dia para falar que os caras não estão colocando a logo. Ah, mas é só tirar a estrela então. Eu falei, mas daí tá errado, né? Hoje a gente tá no estatuto que a logo ela é composta pela estrela, né? Então... É importante, daí são 5. O bom que ficou 5 gomos ali, os 5 elementos, né? Não gosto de chamar de gomos que não são, né? Elementos gráficos que representam 5 e 5, 10, né? Que é o mês do aniversário do Curitiba. E no pavilhão, 12 raios, que são os dias do aniversário. A diferença é gritante. Essa tela aí, né? Acho que também o torcedor, quando vê, é bem impactado, né? Sempre tem que aplicar com fundo, né? Isso, o Rodrigo, que convive com isso, tem esse problema, né? E ganha peso, né? Ganha relevância, presença. Isso que a gente quer pro Curitiba, né? Todo mundo quer um futuro melhor pro Curitiba, né? Um presente melhor, né? Não quer nem falando de futuro, falando de presente mesmo. A gente quer essa força no clube, né? Então, o símbolo, a logo, né? Ela traduz isso, né? Não, do YouTube é impressionante, que o fundo é preto, né? Fica com um destaque incrível. Aí, ó, essa imagem, né, que os sócios vocês puderam receber aí no e-mail marketing, né, que a gente queria trazer bem isso, né, olha essa diferença, né, olha o peso, né, eu também brinco, eu assisto o jogo lá no Terceiro Anel, leitura, você não consegue ver estrela, você não consegue ler Curitiba. É a mesma área. É a mesma área, a mesma circunferência, correto? É corretíssimo. Correto, é isso aí. É do topo da estrela à base do círculo. E aí você vê o ganho que a gente tem de informação. Praticamente de 1/5, né, da proporção ali. É bastante coisa. É bastante coisa, né? E dá para ver bem a diferença do verde aí, né? Sim, também. Exatamente. Do lado da outra. E embaixo tá pequeno ali, mas a diferença da leitura para ser notada também, né? E até uma coisa, até aproveitando falando do verde também, né, e coisa que você tá falando, mas então a gente não pensou no verde, mas até isso a gente pensou no verde para se destacar e se diferenciar até dos outros verdes ali, né? Quando vê no GE, um Palmeiras, Goiás, Fluminense que tem um tanto verde ali, cara, a gente até achou um verde mais forte, mais presente do que para se diferenciar até dos outros clubes que também tem na cor verde, né, como presente na marca deles. Né? O que mais? O que mais nós temos aí? Acho que a gente tem aplicações também, né? A gente também se ocupou de gerar essas representações como camisas, né? Os bonés aqui. Aqui tem uma história bem legal, né? Da fonte Green Hell, né? Que a Ken Shop também desenvolveu como homenagem ao torcedor. Então é uma fonte que a torcida é proprietária, né? Que esses materiais de agasalho para o torcedor, camisetas, todas elas podem ter a sua própria fonte, né? Tipo, que é o presente que o Curitiba dá para a torcida para desenvolver, né, essa comunicação para o torcedor. É legal de vocês mostrando o boné, né? Quem faz os bonés do Curitiba licenciados é a New Era, né? Que é a maior do planeta, né? Faz para NBA, NFL, faz para diversos times do planeta. E quando eu cheguei no Curitiba, eu tive que pedir, né, para a pessoa que trabalha comigo lá com produtos licenciados, que eles refizessem o escudo. Porque eles estavam fazendo como os de futebol americano, que é um bordado mais gordo, e acabava fechando e ficando borrado. Então eu tive que pedir para fazer um bordado menor, mais baixo, para poder dar leitura. E com a marca nova a gente não vai ter problema nenhum, até de voltar vai ficar bem a esse padrão. Né? E é legal falar isso é um fato do dia a dia, né, de lidar com a marca, né? Mas é legal também falar da fonte, né? Aí voltando também para o manual de marca, né? Como é importante também quando a gente fala de cores, de elementos e também das próprias fontes, né? Ela é muito forte também, voltando, identidade e identificação, né? A fonte do Curitiba hoje, ela é Arial, né? Arial que está aí no teu Word, você abriu o Word, você que está fazendo o teu TCC, está fazendo um trabalho da escola, da faculdade, você é obrigado a usar Arial ali por uma regras da BNT, mas é terrível e o quanto não tem identidade, né? O quanto isso... Comum, né? Comum, todo mundo pode, né? Eu falo isso para todas as marcas, se você faz uma coisa que
qualquer marca pode fazer, qualquer outro time de futebol pode fazer, você está sem identidade, sem identificação. Não, e a própria fonte Green Hell, ela é baseada na fonte do primeiro escudo. Isso. Então, assim, não deixamos o escudo antigo de fora, né? Ele tá aí. Ele está presente aqui na identidade do Curitiba também. E essa Fester, né, ela tem várias variações, né, Beto? Isso, é isso que é importante também, né? Importante, No manual de marca é isso, né? Que a gente consegue ter uma família de fontes, né? A gente consegue ter ela fina, ela grossa, ela um pouquinho mais fina, ela um pouquinho mais grossa, né? Então, isso ajuda a compor elementos de comunicação, né? Assim como as cores, ali a paleta de cor. Ah, vamos usar tudo. Não. E vai ter casos específicos que a gente vai usar nela, né? Isso estamos falando desde a papelaria do clube até materiais, né? Tipo, que vai sair até a camisa. É importante falar que o CFC é Fester, mas foi trabalhado pelo... Isso, é a fonte Fester, mas ela foi, né? Teve as bordas arredondadas, teve o braço do F encurtado também, até para que ela não tenha ali a sua personalidade também, né? Não seja uma fonte de sistema, né? E que mantivesse também a tradição do clube, né? A galera falando, puta, mas por que não uma fonte mais moderna? Não. Porque daí a gente tá perdendo a identidade do clube, né? A numeração. Isso é um negócio bem legal, assim, né? A numeração que a gente propõe aqui, né? Que a gente se baseou muito, né? Quem não assistiu o jogo do Coxa já escutou o narrador reclamando, né? E a gente gosta das faixas atrás, da jogadeira. E daí quando você vai para uma televisão, né, os jornalistas, os narradores vão falar, pô, mas isso prejudica a leitura, eu não consigo ver quem está sendo substituído, né? É ruim de ver. Né? A gente convive com isso. Vamos falar a verdade, né? Aquela camisa com aquela caixa atrás nas costas é feia demais. É feio, né? É feio demais. Então, assim, isso é importante, né? Porque o torcedor coxa branca, do que ele gosta? Da faixa contínua nas costas e da jogadeira com a... Amigo, a gente tem que chegar numa solução que atenda a imprensa, atenda, né, a transmissão, atenda ao gosto do torcedor. Exatamente. E pensando na modernidade, de novo, né, na modernização do futebol, modernização, né, dos clubes, né, a gente vê casos como a Premier League, que tem um padrão de numeração, né, para os clubes, para não ficar nessa festa de, puta, muda aqui, uma logo, uma fonte mais difícil de dar leitura, né, então eles já criando padrões, né, então a gente se preocupou com isso também, e aí de novo o Curitiba saindo na frente, né, inovando, né, com essa proposta, a gente traz isso, então, de estabelecer uma fonte de numeração para o Curitiba também, né, e aí a gente foi se inspirar, né, já que é para dar leitura, já que é para melhorar tanto na televisão quanto no próprio estádio, né, no Couto Pereira também essa leitura ser facilitada, né, nos nossos jogadores. Então a gente foi se inspirar lá num rebranding que teve no Instituto Braille, né, que eles se preocuparam em fazer todo um estudo da fonte mais legível, mais legível, com a melhor leitura possível para diversos tipos de deficiência visual, para autismo, né? E a gente sabe o quanto Curitiba também vem trazendo inovações, né, nesse sentido, com a sala sensorial, inclusão, né? Por isso que a gente fala, né? É um número exclusivo, que ele vai fazer parte do Curitiba, isso é do Curitiba, e inclusivo, né? Porque a gente está trazendo o desenho dessa fonte, ela traz a melhor legibilidade possível, né? Em diversas aplicações, você vê que ela é muito fácil de ler, mesmo com a jogadeira ali, com a faixa do jeito que a gente gosta, né? Contínua, e também na home. E adotar ela como uma numeração própria para sempre, não Perfeito. Que vai ficar para sempre, porque pode ser que possa ter uma evolução Exatamente. dela, melhorada. Nada é para sempre nessa vida, nada é para né? sempre. A gente tem certeza disso. Mas se for para mudar, que seja para melhor, né? Perfeito, né? Olha como, né, a gente como ganha ela se leitura. destaca, como, né, apesar de ter as faixas ali, ela continua Esse dando... nome do jogador é em Fester? Essa é. Acredito que sim. Fica muito bom, né? Porque ela é uma letra mais Exatamente. vertical, assim. Isso são sugestões, né, de aplicações na vale camisa. sempre lembrar isso, né? Vale Eu sei que o torcedor lembrar. já está pegando a carteira, já falando quando que sai na Esse é tá o sonhando. que a gente mais lê, falando onde é que eu deixo meu dinheiro. Isso aqui é um exemplo de uma carteirinha de sócio, né? Mais clean, né? Com aqueles grafismos, né, que vocês criaram também, né? Os grafismos são todos... É um padrão que a gente desenvolveu, que são esse grafismo a textura é composta por palavras que têm a ver com a história do Curitiba. Então tem Verdão, tem Curitiba, tem Green Hell, tem Coxa Doido, tudo isso misturado, né, formando uma grande malha. Obviamente que aqui são detalhes, mas aí em determinadas aplicações você consegue. Aqui dá para ler, né? Curitiba. Então, às vezes você captura uma palavra, né, que ela está ali perdida.
E aí, aplicações aí, tipo, de licenciamento, né? Ficou muito legal isso. Né? Então, assim, pô... Vai para o nosso time de esportes, hein? Olha aí, ó. Né? Então, mostrando, tipo, pô, como a marca, ela, na verdade, ela se comporta bem, ela dá leitura, ela combina com coisas modernas, né? Então, assim, sem aquela escrita toda em volta, tipo, né? Que é uma coisa muito tradicional. Mas aqui, pô, aqui a tradição tá aqui, mas você vem aplicado em coisas, né, que representam tecnologia, inovação, e ela conversa com naturalidade, né? Nossa, ela conversa muito bem, né? O grafismo e a Exatamente. marca... Isso é legal falar também, né? Que a gente vê também os comentários da galera. Pô, agora né, o Curitiba deve ficar postando essas aplicações, tentando nos convencer. Não, a gente na realidade não quer, a gente não quer convencer, a gente só quer mostrar o quanto esse trabalho não é. Que ela tem. Que não é só uma logo, né? Ela é carregada de simbologias, vai facilitar aplicações, né? De desdobramentos que a gente possa mostrar o quanto a mudança é necessária e importante, né, para o futuro do clube. Capas de celulares aí, né? Essa é a fonte Green Hell, né? Essa é Green Hell, e já é uma aplicação também, uma licença já para logo, né, com uma cor, né, trazendo a cor já também da paleta do Green Hell também. Me perguntaram, sabe que teve um conselheiro que me perguntou, e no dia do orgulho negro, ou uma comemoração, uma Outubro menção Rosa. do Outubro Rosa, e outras datas comemorativas, existe essa possibilidade de você ter essa licença poética da marca? Pensando em modernização, a gente tem que pensar até nisso, né? Quando a gente está falando de modernização, a gente está olhando o contexto, né? O mundo mudando, muitas coisas mudando, cultura. Então a gente tem que estar preparado para isso também, né? E quem não gosta, torcedor do Coxa também, que gosta quem não compra a camisa do Ano Novo do Coxa, que já há alguns anos vem lançando a camisa aplicada com a logo dourada, né? Então a gente permite, agora sim, tá lá, vai ter a aplicação na logo dourada. Outubro Rosa também lança a camisa rosa, porque não é o logo do Curitiba também rosa, né? Novembro Azul, Setembro Amarelo, Consciência Negra. Então a gente pode. Céu é o limite. E de novo, né? Não é porque a gente quer impor isso para a torcida, a gente quer mostrar o quanto uma marca moderna ela está pronta e preparada para as coisas que o mundo moderno hoje permite, né? Perfeito. E propõe. Aí materiais, né, de treino, né, viagem, a gente desenvolveu também com as texturas, os novos padrões gráficos, né? Então, realmente... o topo do Pinheiro na 1909, né, Florenzano? Que a gente coloca aí para trazer sugestão, uma sugestão. Claro que é um processo que, se aprovado pela Assembleia Geral de Sócios, vai ser uma coisa escalonada, até porque a gente não vai ter tempo de... né, se aprovado, né? Que nem eu falo sempre, a gente não está empurrando nada goela abaixo do torcedor. A gente só está tentando convencer o torcedor de que foi muito bem pensado e o porquê que foi pensado, né? Mas tem seu gosto, sim ou não, e o próprio torcedor que vai decidir. Não, e a marca, e assim, mas quando você vê isso, você fala, nossa... E a proposta de modernização, né, se aprovada, para quem também, né, gosta do escudo antigo, você já imaginou a quantidade de promoções na loja da 1909, né, para você guardar de recordação, né, mais o símbolo histórico, né? Isso é muito lindo, né? E nesse caso ali na marquinha da 1909, né, como ali ainda chega até na marca na 1909, né? A gente não. Aí a gente mostra o quanto, né? Essa... Aí eles são metidos, tá? Porque eu não pedi isso, tá? Exatamente, foi coisa que. Veio além. Mas aqui a gente vai pensando em coisas, né? Tá, o que né? Olha, mas aí num trabalho bem feito conexão, e bem estruturado, né? Claro. Porque ele vai até numa submarca do clube, né? A marca do clube ali. E conversa com naturalidade. Porra. Tipo, a gente não mudou nada a grafia do 1909 e parece que uma nasceu para outra. Não, e daí quando você começa a ver ela de forma isolada, né, ali no número também, que a gente fez a provocação colocando no número, ou se ela só tá ali, só ela isolada, você já vai começar, volta a falar, identidade, identificação. Você fala assim, isso é 1909, isso é Curitiba. Né, né, ela é aplicada ali. É sutil e ela tem carregada de identidade, identificação, né? Volta. Mas pode ser que eu meta um patrocínio aqui no dia, né? Pode. Lateral ali. Pagando bem aqui, eu coloco um patrocínio. Tem a parte do patrocínio também que a gente nem chegou a falar, mas tem até isso, a gente, cara, de padronizar um ponto de patrocínio também, né? O torcedor gosta desses padrões, né, da camisa do Curitiba, e a gente, aqui, né, de novo, né? A história presente. Volta para a história, volta para a tradição, né? O meião cinza. Essa meia listrada. O meião listrado. O meião listrado a gente jogou poucas vezes com ele, né? Mas a gente foi resgatar até nisso, até né? Isso, tipo, né?
trazer ele de volta, né, para os dias de hoje. Uma coisa importante é que todo esse Pantone, toda essa referência gráfica, não é só no escudo, é também nos materiais esportivos. Exatamente. Eles vão ter que seguir essa regra, né? Por isso que a gente também traz, apesar da gente ter licença poética para camisa 3 e tal, mas vai seguir. É isso mesmo. Daí, trazer padrões de novo, né? Daí, também com padrões de cor e também da história do clube, né? O calção verde, né? Já vira uma terceira opção, né? Daí a gente jogar com clubes, às vezes, sei lá, vai jogar com o Atlético Mineiro, com o Santos, né? Que às vezes é parecido, né? A gente consegue trazer mais o verde, né? Não ficar só no branco e no preto. Teve até isso, tá, gente? A gente estudou até contra quem o Curitiba vai jogar. Em Curitiba, fora de casa, é branco total, né? Aí já fica verde e branco. E a gente poderia trazer o meião cinza. Legal. Jogar contra o Atlético também. Tem muitos clubes que, às vezes, o juiz manda voltar pro vestiário. Acontece porque isso. se você pega, por exemplo, a jogadeira, às vezes ela não tem uma predominância do verde suficiente para jogar com um time... Até na apresentação que a gente tem, que é a mais extensa, que ela tem 300 slides, a gente até propõe o uso, né, tanto do meião cinza quanto o listrado em copas. Entendeu? Então, o meião das copas do Curitiba é cinza ou listrado. Né? Então, aquilo caracteriza que o Curitiba está numa Sul-Americana, está numa Copa do Brasil. Então, quando você vê o Curitiba jogando de meia listrado, sabe, é Copa. Né? Não é estadual, não é campeonato nacional. Bom, eu acho que, olha, foi um papo excelente, né? Foi. Tô até enjoado já de ver esses dois caras aqui já. Já acabou. Mas a gente tem um trabalho enorme pela mais frente. 3 horas falando. Não, e ainda tem o queijo cenográfico aqui, que ninguém ofereceu pra gente ainda. Ninguém percebeu, mas é de mentira. Mas... Tá sempre aqui. Brincadeira. A gente ainda tem verba para podcast, fica tranquilo. Então, assim, queria agradecer muito de novo, Beto, Ricardo, pela paciência, por esse estudo maravilhoso que vocês fizeram, parabenizar vocês. E eu espero que a torcida que assista, né, esse podcast, né, Léo, que tivesse algum tipo de dúvida, algum confronto mental ali, né, sentimental, tenha entendido. Não quer dizer que eu quero que eu, o Rodrigo Florezano, ou o Léo, ou quem quer que seja, quer que você vote a favor ou não. O torcedor tem que tomar a sua decisão, mas é muito importante entender a seriedade do trabalho, né, Léo? Antes que a gente encerre, tem uma pergunta que eu faço questão que você responda, é a questão da votação. Muita gente está perguntando quem vota, quem tem direito a voto? Vota os sócios adimplentes até um mês antes da votação. Como ainda não foi definida essa votação, porque precisa sair o edital e tem todos os ritos do Conselho Deliberativo, a gente não sabe ainda quando que isso vai acontecer. A gente tinha colocado numa primeira informação, que seria dia 22 de fevereiro, mas como o Conselho Deliberativo também está tratando de outros assuntos muito estratégicos para o Curitiba, então pode ser que essa convocação, esse edital seja publicado um pouco mais para frente, né? A gente não tem pressa, a gente acha que é uma mudança muito importante para o clube, então não é nada atropelado. Tem muita gente falando, nossa, mas por que tem que ser agora? Por que tem que ser atropelado? Não, pelo contrário, inclusive a gente está colocando essa publicação mais para frente, então vai depender muito desse rito do Conselho Deliberativo, que em breve vai nos sinalizar quando que vai colocar esse edital. A partir desse edital, são 30 dias para a Assembleia Geral, que vai ser online, provavelmente, para os sócios adimplentes até um mês antes da votação. Então, essa é a mecânica, né, da votação. E aí a gente só não sabe a data quando vai ser. E a importância de se associar, né? A importância de se associar. E se mantém em dia. Se mantém em dia, ajudar o clube. Fazer parte das escolhas do clube, né? Tão importante, claro. Eu acho que hoje o sócio, o Coxa Branca, está vivendo o ano de 2023 um ano mágico, né? Porque a gente tem essa decisão, essa tomada de decisão do escudo e do pavilhão novo. Provavelmente a gente tem uma definição aí de SAF, que as coisas parece que estão acontecendo. Eu não me meto, graças a Deus, eu já tenho muita coisa para tocar lá dentro do clube, mas todo mundo está vendo na mídia que as coisas estão andando. Então, assim, é muito importante estar adimplente e um time em campo que, pelo visto, está mostrando nesse começo de temporada que veio para brigar por coisas maiores, né?
Então, acho que é importante para o sócio se manter adimplente. Boa, isso aí. E você que não é sócio ainda do Curitiba, seja sócio. Fechou? O Coxa está chamando. Isso, o Coxa está chamando sempre. Sempre, exato. Fechou. Bom, quero agradecer você que acompanhou aí mais uma edição do Fala Coxa. Lembrando, seja sócio do Curitiba, e a nossa produção vai deixar embaixo aqui do vídeo o link com o PDF. Sim, para quem ótimo. quiser ver, acompanhar, baixa no celular, acessa aí no seu computador, vai poder ver essas apresentações que a gente acompanhou na tela, vai sentir mais perto aí essa nova proposta. A gente volta em breve com mais um Fala Coxa podcast com os bastidores do nosso Curitiba. Aquele abraço, valeu. Valeu, pessoal.